Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 1 a seguir. A palavra de Deus diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vocês bem sabem como eu era gentil, eu era levado aos ídolos mudos, conforme nós éramos guiados. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade das operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, os dons de cura, a outros, a operação de maravilhas, milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e há quem interprete. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, mas são um só corpo, assim também Cristo é. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um, mas muitos. Eu gosto de olhar para esse texto. O apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui a igreja de Coríntios, né? Uma igreja que, na sua caminhada, nesse momento, eles começam a receber muitas visitações do Espírito. Então, começaram a acontecer muitas manifestações do Espírito, e o apóstolo Paulo, ele vem trazer ali com uma destreza, né? Um alinhamento a respeito do tema. E eu sei que alguns, né, uma linha bem pequena, que são sensacionistas, eles vão tentar defender que os dons cessaram com o apóstolo Paulo, mas é um argumento muito frágil teologicamente para você conseguir sustentar, uma vez que o próprio apóstolo Paulo, que seria o último, ele está ensinando a igreja como discernir acerca do tema, né? Então, olha o que ele está falando aqui para os cristãos. Ele diz assim: irmãos, a respeito desse tema, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui no Brasil, quando nós usamos a palavra ignorante, dá a impressão de briga, né? Seu ignorante, não. Mas aqui, eu não quero que vocês sejam leigos a respeito desse tema. Eu não quero que vocês não saibam a respeito disso. Eu quero que esse assunto seja um assunto que vocês dominem. Então, ele começa a introdução falando da importância da igreja aprender, compreender sobre o tema, não só na teoria, mas também para que na prática acontecesse de uma maneira organizada. E aí ele vai mostrar para cada um de nós um exemplo de um corpo, né? E ele vai falar: olha só, nós temos um corpo, e nesse corpo nós temos muitos membros. E todos esses membros, eles vão trabalhar de uma maneira assimétrica, para que esse corpo funcione perfeitamente, para que esse corpo caminhe perfeitamente, para que tudo aconteça nesse corpo de uma maneira organizada. Então, quando nós falamos sobre isso, ele fala: assim também é Cristo. Então ele está comparando o quê? Cristo sendo o nosso cabeça, com a igreja sendo o corpo dele. Nós temos muitos membros, mas nós somos um só corpo. Então entenda que aqui, eu e você, fazendo parte desse corpo, logo nós precisamos entender que nós temos uma função nesse corpo, que nós temos um lugar de ação nesse corpo, e que muitas coisas que vão ser liberadas para cada um de nós,
vai ter uma responsabilidade direta no funcionamento desse corpo. Então veja, quando nós entendemos isso, às vezes você pode falar assim: puxa, eu não queria ser um mindinho, né? Imagina só, quem que vai ser o mindinho, né? Que insignificante. Mas experimenta arrancar o seu, para você ver se esse mindinho não vai fazer falta. Né? Eu tenho 2 orelhas aqui, nem que for só a cartilagem, não vamos nem pegar a parte auditiva, só vamos pegar a cartilagem. Para que 2? Experimenta arrancar uma e viver sem. Você começa a observar que todas as partes do nosso corpo têm uma função. Todas elas. E quando todas elas trabalham em unidade para o benefício do corpo, sempre do corpo. Então, quando eu consigo compreender isso, logo eu entendo que a igreja é esse corpo, e que cada um de nós vamos representar muitos membros, e cada um de nós vamos ter uma função específica nesse corpo. Logo, se nós temos alguma parte do corpo que não funciona, todo o corpo começa a sofrer. Se nós temos alguma parte do corpo que está meia boca, logo nós começamos a sofrer como um corpo inteiro. Então, olha a importância e responsabilidade que eu e você temos a respeito disso. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo maturidade para a igreja, que é o que nós estamos fazendo nesse segundo ciclo que nós iniciamos, né? Trazer um crescimento, uma maturidade para nós, para entender que cultuar a Deus não é só o oba-oba, não é só o venha a nós, né? Não é só aquilo que eu preciso, não é só aquilo que está me faltando, mas é eu entender que eu tenho um espaço, e esse espaço que eu ocupo, eu preciso desempenhar a função nele. E o apóstolo Paulo, ele traz exatamente isso. Só que, observe agora a importância dos dons. Eu quero dar esse exemplo aqui, ó. Dessa caixa aqui, está saindo som, certo? Vamos pensar que essa caixa aqui é a nossa igreja. Está saindo som. De alguma maneira, todos os componentes, todos os membros que tem nessa caixa, estão funcionando para sair esse som. Mas aí para de sair. Parou de sair. E aí eu posso pegar o Vitor aqui, perito em som, né? O cara sabe tudo. O cara já leu e releu o manual de trás para frente. O cara domina. Sabe todos os nomes de todos os componentes que tem aqui. Sabe tudo. Só que aí eu falo: mano, como é que você domina isso? Conserta para nós. Aí ele chega aqui, ele tem muito conhecimento. Só que logo a hora que ele chega, ele vai ver que tem alguns parafusos aqui, que são do tipo Phillips, e alguns que são do tipo sextavado. Só que aí ele não tem a ferramenta. Só que para ele consertar, ele vai ter que abrir. Aí, o que acontece quando nós não temos a ferramenta? Viu? Alguém pode me arrumar uma faca aí? Aí vai arrumar uma faca. Vai abrir, sim ou não? Vai. Mas o que vai acontecer com o parafuso? Vai espanar. Depois talvez já não fecha metade deles. E se fechar da outra vez já não abre. Por quê? Vai ficar tudo estragado. Assim são os dons do Espírito que estão disponíveis para nós, para a edificação do corpo. Dá para a gente desempenhar uma função sem eles? Dá. Mas aí acontece isso, né? Olha só, quantos aqui acham eficaz um ministério de capelania na igreja, de visita? Visita nas casas, nos hospitais. Vocês acham que é eficaz o ministério de capelania? Então veja, nós podemos ter um ministério de capelania, nós temos aqui, né? O pessoal visita a casa, visita o orfanato, visita o abrigo, visita o asilo, visita a casa de recuperação, faz o trabalho vai nos hospitais, visita tudo. Só que, se nós não tivermos os dons do Espírito, vai ser só a visita. Agora, a partir do momento que eu entendo a necessidade e o compreendimento do que são os dons em nós e através de nós, eu começo a ver cada ministério de uma maneira eficaz. Eu não vou ter que pegar faquinha mais para soltar parafuso. Por quê? Porque eu vou ter a habilidade necessária para aquilo que eu preciso.
Imagina o ministério de capelania, os membros do ministério serem cheios do Espírito Santo e receberem os dons de cura da parte de Deus. Eles não só vão fazer uma visita, mas eles também vão impor as mãos e as pessoas vão ser curadas. Você acha que isso vai edificar a igreja de Cristo, sim ou não? Vai abençoar mais, sim ou não? Então começa a entender que a falta dos dons atrasa a edificação do corpo. Então começa a entender o ministério que você serve, aquilo que você faz. Quais dons nós vamos discorrer aqui sobre eles, mas de uma maneira singela, né? Não dá para a gente se aprofundar em cada um, senão nós teríamos que fazer 9 mensagens, uma sobre cada um dos dons. Mas em 2022, Vitão, ou 21, que nós escrevemos o livro, 22, né? 22 eu escrevo um livro com o Vitor, Desbloqueia o Fluir dos Dons, exatamente falando sobre a importância dos dons para a edificação da igreja, né? O Vitão, quando ele chega aqui, ele passa num concurso, ele se muda para, na época, Piratininga, e aí começa a participar aqui. Só que ele não era tradicional, tradicional era o Baden, né? Ele era ultra tradicional. Então ele orava em nome do Pai e do Filho. Ele nem falava do Espírito Santo, porque ele tinha medo do Espírito Santo pegar ele. Mas veja, se nós entendemos a necessidade da intimidade com o Espírito, do fruto, veja que não é no plural, o fruto do Espírito, e dos dons do Espírito, na edificação do corpo, logo a gente entende que o dom não é para o nosso benefício, mas para benefício do corpo. Logo, quanto mais pessoas têm esse entendimento e aprendem sobre isso, mais a igreja é abençoada. Então veja, no início nós éramos muito poucos que conseguíamos usar os dons para edificar o corpo de Cristo aqui. Só que aí nós começamos a ensinar para as pessoas, é o que nós estamos fazendo com toda a igreja agora, que os dons não é só para que você receba, mas para que depois você também abençoe e construa. Então aí depois ativamos o Vitor, depois ativamos o pastor Luiz, né? Depois fomos ativando os outros pastores, depois os líderes. Por quê? Porque aí já não era mais só eu e a minha esposa fazendo isso, mas uma galera. E hoje nós temos mais de 350 líderes fazendo a mesma coisa. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que toda a nossa igreja possa abençoar as pessoas através do Espírito Santo. Seja pelo fruto, dando testemunho, domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, mas também usando os dons do Espírito. Então veja, dons de cura. Imagina se os nossos líderes de célula buscassem isso. O apóstolo Paulo, ele ensina no capítulo 12, 13 e 14 só sobre os dons. Só que quando ele vai fazer o fechamento do assunto, da base que nós lemos aqui, ele fala assim: vocês não apenas devem buscar os dons, mas buscar os melhores dons. O que significa? Que está disponível para você acessar, está disponível para você buscar. Mas entenda que essa busca, ela não é para o seu benefício, é para que a igreja de Cristo seja abençoada. Imagina se no espaço do milagre, no momento do milagre, nas nossas células, os nossos líderes ou os nossos anfitriões buscassem o dom de cura. Meu Deus, quantas pessoas seriam curadas ao mesmo tempo nas quartas-feiras? Faz sentido para vocês isso, sim ou não? Então, começa a entender que os dons, eles são essas ferramentas, essas habilidades necessárias para aqueles detalhes que nós precisamos fazer. Dom de operação de milagres ou maravilhas, né? Olha só, quantas vezes, né, nós olhamos para os nossos ministérios, rodam perfeitamente, mas imagina se a provisão fosse completa para cada ministério. O nosso alcance seria maior, sim ou não? Agora imagina Jesus ministrando para uma multidão, e ali ele passa do horário, né? Ele dá uma esticada no tempo. Aí ele chama os discípulos e fala assim: olha, não dá para a gente mandar esse povo embora sem comer. Vamos dar uma olhada aí, o que a gente faz? E aí o pessoal sai para dar uma corrida no meio do povo lá, e aí eles chegam com um garotinho. O garotinho tinha quantos peixes? Quantos peixes? Quantos peixes? 2 a 5. E quantos pães?
E aí o pessoal traz os peixinhos e os pães e fala: Jesus, ó, isso aqui é tudo que nós temos. O tudo deles era insuficiente para alimentar aquela multidão. Aí entra o dom de operar maravilhas e milagres. Jesus dá graça, parte e fala: agora vocês podem servir. Todos comem e sobra. Então observa que a provisão faz falta. E hoje, por que nós vamos dar essa aula terça-feira, né, sobre finanças? Não dá para você expor isso aí em 40 minutos de pregação, né? Vai ser tipo um Bible School, né? 2h30 de Gênesis a Apocalipse, abordando todos os princípios financeiros. Por quê? Não dá para a gente ter cristão hoje, com tanto de acesso às ferramentas que nós temos, sobrando mês no final do salário deles. Está errado. Está errado. Não é normal isso, é espiritual. Ah, pode ser erro de gestão? Pode ser erro de gestão, mas você consertou a gestão, é espiritual. Não é normal, nós servimos um Deus abundante. Entende? Então, dom de milagres, maravilhas. Eu lembro de um dia que nós estávamos celebrando lá em Marília as nossas 30 células, né? Nós tínhamos alcançado 300 pessoas para Jesus, e nunca tinha acontecido isso. Então, nós estávamos radiantes, nós estávamos tão felizes, né? E falamos assim, ó, vamos celebrar, né, no mês de julho, vamos fazer uma feijoada para servir para a galera. E alugamos uma chácara, na época, né, cobramos R$10 de cada um, na época 10 fazia muita coisa. E aí a gente pegou, fez ali a compra, chegamos na sexta-noite, e aí picamos toda a calabresa, o bacon, né, a salsinha, o tomate, fizemos toda a preparação, fermentamos ali a carne seca para tirar um pouco do sal, fizemos toda a organização. E aí o Tiagão, que dominava mais no tempero, né, ele fez 2 caldeirão de feijoada. E aí o que não coube no caldeirão sobrou numa panelinha. Aí essa panelinha a gente colocou na geladeira e fechou o congelador. E falou assim, ó, vamos todo mundo embora. Amanhã a gente volta, né? E aí a gente serve para a galera, vamos chegar umas 10 horas. E vocês sabem como que é a igreja, né, gente? Vocês chamam na célula, traz todo mundo, né? Aí, então eu não vou poder, que eu tenho um compromisso. Ou a pessoa vai e não traz ninguém. Geralmente é assim, né? Talvez na célula de vocês seja diferente, mas na minha era assim nessa época, né? Sempre o pessoal dava uma desculpa e não aparecia alguém. Mas naquele dia, né, eu cheguei, estava feliz, né? Celebrar as células, tanta gente para Jesus. E aí, eu estou lá colocando as cortininhas, as toalhinhas nas mesas, estamos arrumando tudo, enchendo bexiga, e a galera toda feliz. Aí o pessoal vai fazer o arroz, tudo, aí foi pegar a feijoada do freezer. Aí o Tiagão chega e fala assim, mano, o freezer não funcionou. Aí eu falei, e agora? Ele falou, cara, os 2 caldeirão de feijoada fermentou. Aí eu falei, rapaz do céu, e agora? Cara, e agora que sobrou a panelinha? Tá bom. Aí eu já pensei, né? Eu falei, mano, fica tranquilo, porque você sabe como que é, né? Um vai falar que chegou parente, outro vai falar que perdeu hora, e aí vai faltar uma galera, e a gente dá aí e resolve. Tá bom. Aí vai dando 11h30, meio-dia. Pastor, ó, trouxe a minha família, hein? Você viu? Cara, glória a Deus, né? Falei, bem hoje você trouxe, né? Podia ter faltado de novo, né? Pastor, ó, trouxe 3 visitas. Falo, rapaz, não é possível. E a galera começou a chegar com gente. E aí o cara, para ser 300 pessoas, passa de 400. E aí eu falei, bom, gente, seguinte, não dá para fazer feijoada. Eu falei, tem arroz e vinagrete? Não, arroz e vinagrete. Eu falei, então deixa que eu fico na feijoada que eu vou administrando. E aí colocamos uma panelinha e aí fomos servindo, né? E aí chegava na hora da feijoada, eu pegava tipo assim, 3 grãozinhos de feijão e meia calabresa e punha em cima do prato, né? Aí o pessoal, pastor, rapaz, depois você pega mais, vai pro final da fila depois. E fomos servindo, né? Só que aí, a panelona de arroz acabou. Quando acabou, fomos trocar e pegar outra. Aí teve que repor o torresmo. E depois repuseram a couve. E aí o Tiagão falou assim, mano, você percebeu? Aí eu falei, o quê? Ele falou, mano, a gente trocou o arroz
A gente trocou o torresmo, trocamos a couve e o vinagrete. E a panelinha tá cheia. Aí eu falei, cara, é verdade. Cara, e sabe quando dá uma coragem assim ou não? Aí eu pegava a escumadeira cheia assim, o prato era de isopor. E eu já jogava no prato, saía pingando, vazando. Aí o pessoal, pastor, põe um pouco menos. Eu falei, pode comer à vontade agora. E foi. Cara, e nós comemos toda, aquela fila inteira comeu. Muitos repetiram. E aí sobrou, a panelinha não abaixava. E aí guardamos para tarde. E aí a galera foi lutar jiu-jitsu, foi jogar bola, foi nadar, foi jogar vôlei. Fizeram um monte de esporte, uma galera foi embora. Mas sempre tem aqueles que são inimigos do fim, ainda mais na igreja, né? E aí chega uma galera e fala, pastor, não sobrou aquela feijoada lá? Eu falei, cara, tá lá na geladeira, pode comer. E o pessoal esquentou e comeu e repetiu. E aí, estamos arrumando as coisas, né? E ainda não tinha caído a ficha. A panelinha só tinha 10 litros. Aí o caseiro chega e ele fala assim, viu pastor, aquela panela de feijoada que está na geladeira, vocês vão fazer o que com ela? Aí eu falei, cara, eu acho que é de vocês, né? Não, é que está com feijoada. Aí eu falei, mas ainda sobrou? Ele, não, a panelinha está cheia. Eu falei, rapaz do céu, não é possível. Aí ele falou, posso pegar para mim? Eu falei, pode pegar. Rapaz, a panelinha de feijoada de 10 litros comeu mais de 400 pessoas, mais de 100 jantares. Algum repetiu, ainda sobrou para o caseiro e a panelinha não abaixou. O que é isso? Dons de milagre, maravilhas. Entende? Então, vocês acham que isso abençoaria a igreja hoje, sim ou não? Só que os dons estão disponíveis. Nós precisamos buscar. De cura, de milagres, o dom da fé. Né? Quantos cristãos a gente escuta, não vocês, mas sabe aqueles cristãos que falam assim, pastor, eu já tentei de tudo no meu casamento, não tem mais jeito. Você já tentou experimentar a fé? Como assim, pastor, a fé? Ué, o que você espera do seu casamento? Ah, pastor, eu espero que o meu casamento seja um casamento feliz, um casamento duradouro, né? Um casamento que tenha respeito, que tenha amor. Eu falei, isso é o que você espera? É, eu espero isso. Eu falei, então aplica a fé. Não, mas eu já tentei de tudo. Eu falei, então aplica a fé. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza, é a convicção, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não existe. Aí tem um cristão também, a empresa capengando, ah, pastor, já tentei de tudo. Nem a agiota quer emprestar dinheiro para mim mais a 10% ao mês, estou lascado. Você experimentou a fé? Está disponível. Está disponível. A fé é um dom, está disponível. E o apóstolo Paulo fala, busquem os dons, busquem os melhores. Vocês acham que a igreja de Cristo seria abençoada, sim ou não? Nós só precisamos buscar os dons. Palavra de conhecimento, né? Algumas pessoas me apresentaram algumas pessoas como profeta e ele só fluiu em palavras de conhecimento. Diferente. O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é quando Deus te revela algo sobre a vida da pessoa até aquele momento. Algo que ela já tenha vivido, né? Isso é palavra de conhecimento, né? Ó, na quarta-feira, pastor Luiz, aconteceu assim, assim, assim com você. Isso é uma palavra de conhecimento. Para quê? Para trazer credibilidade, para trazer temor, para a pessoa conseguir entender que Deus está falando com ela, porque ninguém sabia sobre aquele assunto, né? O que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é a partir do seu momento atual. Então, palavra de conhecimento, até o seu momento atual. Palavra de sabedoria, a partir do seu momento atual. Porque não tem como você dar uma palavra de conselho e sabedoria para algo que já passou. Tem que ser para o que vai acontecer, né? Então, olha só, na maioria das vezes a palavra de conhecimento segue uma palavra de sabedoria. Pastor Luiz, na quarta-feira aconteceu isso, isso e isso, mas se você fizer isso assim e assim, você vai conseguir resolver essa situação. Então vem uma palavra de conhecimento seguida de uma palavra de sabedoria. E isso não tem nada a ver com profecia. Por isso que os profetas estão em extinção hoje, porque a igreja às vezes acha que quem flui em palavra de conhecimento é profeta, e não é. E a profecia? A profecia vai levar você para o ideal de Deus para a sua vida. É algo que você não vai conseguir fazer por si só. E também não deve te guiar, porque a profecia não tem a função de guiar ninguém.
A profecia, ela consola, edifica e exorta. Tem tanto crente se lascando porque não tem esse entendimento básico acerca dos dons. Pastor, Deus falou que vai me dar um emprego novo. Eu falo, cara, glória a Deus. Já pedi as contas, mas Deus mandou? Não, então por que você pediu? Ah, ele falou que ele vai dar um novo, mas ele falou quando? Não. E você vai fazer o que até ele dar outro emprego? Entende? Parece simples, mas tem gente que se lasca por falta de conhecimento, sim ou não? Muita. Então, presta atenção sobre isso, né? A profecia vai te apontar para o ideal, algo que você não consegue construir, algo que você não consegue gerar, mas quando acontecer o momento, ou você vai ser consolado, ou exortado, ou edificado com o que está acontecendo. Você vai saber que você está nos trilhos de Deus. Em 2016, quando o Harold, né, chamou eu e a Lari, e disse assim, ó, o Senhor vai transicionar vocês de cidade. Naquele momento, eu nunca pensei em sair de Marília, pelo menos pelos próximos anos. Nem Bauru, nunca passou pela minha cabeça. Mas quando nós recebemos isso em 2016, quando aconteceu, nós lembramos. Amor, lembra que Deus tinha dito que aconteceria assim, assim, assim? A mesma coisa da ressurreição. Quando eu recebi essa palavra em 2017, eu nem lembrava mais, lembrei esses dias. Por quê? Vai edificar, vai consolar ou vai exortar. Crente jamais deve se mover por causa de profecia. Então veja que são dons que estão disponíveis para nós, para você operar ou para você ser abençoado. Nós temos que aprender a usar as ferramentas que estão disponíveis para nós, gratuitamente. Ai, pastor, sabe por que eu não prospero? Porque eu não tenho dinheiro. Ora, busca as ferramentas do céu, Ele vai te dar discernimento. Talvez o dom que todos os cristãos deveriam ter se chama discernimento de espírito. Discernir os tempos e os modos, o que está acontecendo, né? Às vezes, o que a gente espera de um vendedor, gente? Alguém consegue me ajudar? O que a gente espera de um vendedor? Que ele venda. Você acha que é estranho esperar que um vendedor venda, sim ou não? Não, né? Claro, vão ter os mega vendedores e aqueles vendedorzinhos lá que é devagar e sempre. Faz parte, não faz? Agora, passou um mês, passou 2, passou 3. Você está com dificuldade? Meu amigão, vai buscar discernir o que Deus está querendo te ensinar. Não é normal. Não é normal. A inadimplência faz parte do Brasil, sim ou não? Faz parte. Se você tem até estudos agora, qual é o segmento que você quer? Ah, eu quero construção civil, taxa de inadimplência, tanto. Ah, eu quero varejista, taxa de inadimplência, tanto. Ah, eu quero educação, taxa de inadimplência, tanto. Você vai saber até a taxa de inadimplência que faz parte daquele negócio. Agora, amigão, você é empresário, tomou uma pernada, tomou outra, presta atenção, vai discernir no espírito. Vai buscar discernimento de Deus. Tem alguma coisa que não está certo. Entende? Ah, pastor, mas o que tem a ver eu discernir o meu trabalho, ou eu discernir a minha empresa? O que isso tem a ver com a edificação do corpo? Você acha que um empresário que está devendo até as cuecas tem tempo para ser cristão, sim ou não? A igreja perde ou não com ele endividado? Perde muito. O cara não vai pensar em nada. Você acha que um cristão com problema no casamento vai ter tempo de aconselhar uma outra pessoa? Vai ter cabeça para aconselhar uma outra pessoa? É claro que não. A igreja perde ou não com isso? Perde muito. Por quê? Se você é um cristão, está equilibrado, está com as vendas em dia, né? Está ali com o casamento em dia, cara, você vai conseguir ter tempo para discipular os seus filhos, para evangelizar alguém, para discipular outra pessoa, para instruir um amigo que está com dificuldade. Vai sobrar tempo para você. Cristãos com tempo, vai abençoar a igreja, sim ou não? Vai ter tempo para orar mais, para buscar mais a Deus. Então, o discernimento de espírito, ele vai te ajudar sobre isso, né? Ele vai te instruir de quais pessoas você deve se aproximar, de quais pessoas você não deve se aproximar, né? Por quê, pastor? Porque tem um monte de gente que tenta te desconectar do corpo. O que acontece com uma parte do corpo que se desconecta dele? Necrose e morre. Não existe vida fora do corpo.
pode colocar do lado, não existe. Quando às vezes você perde um órgão, um dedo, o que você faz? Tem que ficar com a mão dentro. Por quê? Porque está no corpo. Entende? Está no corpo. E aí o tempo do processo da sua cura vai ser onde? No corpo. E aí o que tem uns infelizes que fala, cara, dá um tempo do corpo. Por quê? Você precisa melhorar, você precisa ser curado. Como é que você vai se curar fora do corpo? Umas asneiras dessa, mas aí falta discernimento. E aí você acredita e vai. Mas aqui em Bauru não, eu estou falando só que acontece por aí, entendeu? Então, observa que os dons, eles estão disponíveis. E nós devemos buscar e buscar os melhores. E o principal, nós não devemos ser ignorantes a respeito do tema. Nós não devemos ser ignorantes a respeito do tema. O falar em línguas, né, talvez um dos dons mais negligenciados da igreja e mais boicotados nas décadas dos anos 60, 70 e 80. Talvez se você é mais antigo, você vai se lembrar disso, né? Às vezes na hora do louvor lá, você estava tremendo o queixo, estava monossílabo ainda, né? Não tinha nem recebido variedade ainda, né? Estava no começo, aí chega alguém e fala assim, isso é pecado, hein? Isso é pecado, hein? Ó, se ninguém interpretar, você vai para o inferno, seu herege. E aí às vezes você se retraía. E aí às vezes nem na sua casa, depois no seu tempo com Deus, você achava que estava em pecado. E quando o apóstolo Paulo ele vai ensinar a respeito do falar em línguas, ele é muito claro. Se você está no seu tempo de oração, faça uma parte desse tempo em oração em línguas. Se você está no seu momento de adoração, use uma parte desse tempo em oração em línguas. Agora é claro, se você vai comunicar com a igreja, não precisa nem ser em línguas. Se eu colocar um alemão para pregar aqui, e não colocar um intérprete, o que vai adiantar ele pregar para nós aqui? Tem que ter um intérprete, entende? Então, o contexto é esse. Se você for se comunicar com alguém em outras línguas, é necessário que tenha alguém que possa interpretá-lo. Se não, fale na sua língua natal. É o que ele está tentando falar. Mas em nenhum momento ele fala, não ore em línguas. Pelo contrário, ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Tem um livro de um grande amigo, Luciano Subirá, que chama O Falar em Línguas. Se você não leu esse livro ainda, compra na internet. Não tem aqui, tem, Lucão? Acho que não tem, né? Acabou, né? Então aí peça na internet, leia esse livro, vai te ajudar demais. Porque a oração em línguas, dos 9 dons, é o único dom que te edifica. Todos os outros é para edificação do corpo. Esse é o único que te edifica. E aí talvez os líderes, pela falta de discernimento, a falta de maturidade, eles arrancam das pessoas a única ferramenta que elas podiam usar para se edificar. No capítulo 14 dessa carta aos Coríntios fala que quando você ora em outras línguas, a sua mente fica infrutífera, mas Deus recebe a sua oração no céu. É como se mesmo que você não soubesse o que você está falando, chega exatamente o que precisa chegar no céu. Essa é uma arma, e foi tirada de uma parte da igreja por muitos anos. Entende? Agora, a interpretação dela, quando tem alguém falando em línguas e tem alguém interpretando, essa comunicação de Deus com a igreja se sobressai à profecia. Porque Deus está usando 2 pessoas para comunicar o que Ele quer com a igreja. Então veja, é um Espírito. Esse Espírito opera tudo em todos. Ele reparte a cada um como Ele mesmo quer, visando um bem comum para aquilo que é útil. Então entenda que os dons você deve buscar, mas com essa consciência. Diferente do fruto do Espírito, que é um fruto que tem vários gomos, os dons são vários. E não tem limite. Eu conheço pessoas que fluem nos 9 dons. O apóstolo Paulo fluiu nos 9 dons. Agora, o que eu preciso entender? Que é sempre visando o bem do corpo. Do corpo. Todd White, ele fala que ele orou por quase 10 anos, pedindo o dom de cura. Quase uma década. Quase uma década.
Aí uma certa vez ele está em uma conferência com o Randy Clark ministrando. O Randy Clark chega para perto dele e fala assim: cara, faz quase 10 anos que você pede isso para Deus, e nesses 10 anos você nunca orou por uma pessoa que estava enferma. Aí ele nem espera a ministração acabar. Ele fala: Deus, de hoje em diante, todas as pessoas que eu enxergar, todas que precisam de uma oração por cura, eu vou pedir licença e vou orar. Ele sai antes de acabar a pregação. Ele encontra uma velhinha de bengala. Problema aqui, ó, já estava aqui, ó, quase 90 graus. Ele chega na velhinha, fala assim: posso orar para a senhora ser curada e não usar mais essa bengala? A velhinha, sem entender de nada: ah, não vou usar a bengala? Porque também tive no ouvido, né? Falou: tô. Aí ele orou, rapaz, a velhinha estica as costas, sai andando sem bengala. E aí de lá para cá ele nunca mais parou. Já tem relatos de mais de 5.000 curas. Mas por 10 anos ele pediu e não agiu. Pastor, me dá fé, eu quero fé, Deus. Mas nunca pisa fora do barco. Nunca pisa fora do barco. Entende? Então a nossa oração tem que caminhar de acordo com as nossas ações. Eu não posso orar uma coisa e fazer outra. Eu preciso ter essa clareza. Por quê? Quem é beneficiado? O corpo. Observe que várias pessoas foram usadas por Deus, usando os dons, só que aí depois pararam de servir o corpo e começaram a querer se servir, ou para benefício próprio, e caíram no anonimato. O próprio Deus se encarrega de necrosar quem não está no corpo. O próprio Deus se encarrega de necrosar quem não está conectado no corpo. Então entenda isso. Os dons estão disponíveis para você, para aquilo que você faz, né? Você que gosta de ouvir, escutar o problema dos outros. Quantos aqui gostam de escutar o problema dos outros? Aconselha bastante. Levanta a mão. Olha só, né? Eu não tenho esse dom, né? Então me dava um desespero, né? Quando chegava uma pessoa grisalha, né, para falar comigo, tipo Gotijo assim, né, que o cabelo já entrega a idade, né, e a pessoa sentava na minha frente, eu olhava para a pessoa e falava assim: como é que eu posso te ajudar? Aí ele começava: pastor, quando eu tinha 12 anos, eu falava: meu Deus, começou dos 12, tem chão para contar, hein? Mas, olha só, eu falava: Deus, você precisa me ajudar, porque senão quando a pessoa falar 4 horas, eu não vou lembrar do que ela começou a falar. Eu não vou dar conta disso. E aí o Senhor falava: olha, fala sobre isso e isso. Aí eu falava: amigão, vamos deixar a história para um outro dia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido isso, isso e isso para você? Puxa, pastor, isso aí faz. Eu falei: então vamos orar, já resolver esse problema agora. Por quê? Os dons são para que você seja eficaz no que você tem que fazer. Entende? Aconselhar com sabedoria. Nós temos que ter clareza do que Deus está fazendo. Usar os nossos dons de uma maneira eficaz, para o reino ganhar, seja com tempo, seja com recursos, seja com mãos disponíveis, né? Agora é claro, né, a gente que começa a ter uns cabelos brancos assim, já vai ficando mais difícil de aprender, o coração vai ficando mais duro, né? Claro que Deus faz, mas dá mais trabalho. Agora, por que nós fazemos esse mesmo ensinamento desde as crianças, os adolescentes e os jovens? Porque eles vão crescer nessa cultura. Então, quando eles tiverem a nossa idade, eles não vão ter dúvida do que Deus faz. Eles não vão ter dúvida que Deus fala com eles. Eles não vão ter dúvida do que Deus está direcionando eles para fazer. Por quê? Porque eles cresceram nesse ambiente, né? E uma comunidade madura abre espaço para as pessoas crescerem, né? Às vezes tem umas crianças que vêm com os desenhos proféticos. Às vezes eu olho uns desenhos, não tem nada a ver, mas a criança chega e fala: pastor, Deus falou comigo para te entregar. Aí eu falo: glória a Deus, é isso aí. E ó, daqui a pouco não vai ser só no desenho não, daqui a pouco você vai estar ouvindo o que Deus quer que você fala para um monte de gente. Então continua, esse é o caminho. Agora às vezes as criancinhas chegam, rapaz, com cada desenho certeiro, que eu vou te falar um negócio. Fala: Deus, você contou mesmo, porque essa aí... Mesma coisa, os adolescentes, os jovens, às vezes chega e fala assim: pastor, tem uma palavra de Deus para te entregar. Eu falo: pode entregar. Aí fala às vezes só água. Eu falo: glória a Deus, você está no caminho certo. Continua aqui, Deus vai falar com você. Mas jamais, não tem nada a ver. Quem te falou isso foi o diabo.
uma igreja madura, formada com pessoas maduras, abre espaço para as pessoas crescerem, com seriedade, né? Agora, quando eles chegam, falam, ó, rapaz, é isso aí, acertou metade, glória a Deus pela sua vida, continua buscando, porque o Espírito, ele sonda as profundezas do coração de Deus, e ele revela aos seus, entende? Então a gente caminha em uma comunidade que dá oportunidade para as pessoas crescerem, dá oportunidade para as pessoas fluírem, elas têm segurança de errar, né? E aí nós ensinamos, claro, com clareza, vai abordar alguém, está aprendendo, fala, olha, estou com uma impressão aqui, gostaria de te falar, mas se não fizer sentido, me perdoa, eu estou aprendendo. Por quê? Porque você abre espaço. Sentir de orar por cura para você, eu posso? Pode, tranquilo, orou, Deus não curou, glória a Deus, sua fé cresceu, você foi edificado, daqui a pouco chega o tempo, entende? Mas é abrir espaço. O que nós precisamos entender? Que a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de domínio sobre o tema, é uma recomendação clara, irmãos, eu não quero. Ele não fala assim, ó, vocês podem até aprender um pouco, não, ele é muito enfático, irmãos, eu não quero que a respeito desse tema, vocês sejam ignorantes. Então ele está trazendo ali uma exortação com ensino, ó, não cabe espaço para a ignorância nesse tema, porque senão a gente acha que dá para fazer tudo na força do braço, né? Nós temos os faces aqui, né? E esses encontros começaram nos anos 80, 90, já alcançaram mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo para Jesus. Só que o que acontece quando a gente não usa os dons? Não busca a intimidade com o Espírito Santo? Quer fazer na força do braço? Não, só joga no programa lá que no final dá certo. Dá certo no final? Não. Por quê? Tem mais uns 3 milhões de pessoas que saíram frustrados depois. Por quê? Porque foram colocados num programa sem o Espírito de Deus estar direcionando. Entende? Então, a respeito dos dons, acerca dos dons, nós temos que ter domínio, ter conhecimento. E você tem que ter espaço para você crescer, para você buscar, para você fluir. Porque senão a gente é muito cômodo, falar, ah, mas isso aí não é para mim não. Acho que Deus não vai me usar. Não, está disponível para todos. Sem sombra de dúvida, você é membro do corpo. Você tem um dom específico para você abençoar muita gente, para você ser abençoado por muita gente com outros dons, mas o seu é um dom muito importante, ou seja, a sua função, ela é indispensável para o corpo, é indispensável para o corpo. Então, não escuta esse sofisma. Lembra que eu falei sobre discernimento? Você escutar o sofisma, ah, você não presta para isso, você não serve não, você é um zero à esquerda. Não, não é isso que o Espírito Santo pensa de mim, não é isso que ele pensa de mim, entende? E eu vou buscar esse crescimento, eu vou buscar em Deus, eu vou amadurecer. Pastor, mas eu vou ter que ter mais intimidade, então tenha. Mas eu vou ter que exercitar mais o fruto do Espírito, então exerça. Mas eu vou ter que crescer os dons, eles são aperfeiçoados, o apóstolo Paulo fala. O que significa, né? Quantos aqui são fluentes em inglês? Levanta a mão. Fluente, não que arrisca, fluente mesmo, levanta a mão para eu ver. Lembra no começo, quando você não era fluente? E o pessoal falava, você não entendia nada? Eu estou nesse estágio, não entendo nada. Mas, né, a pessoa que já sabe, ela fala o quê? Vai fazer sentido depois você vai entender, né? Então, o que isso significa? Ele aperfeiçoou a habilidade, né? Eu lembro, quando eu estava aprendendo a ler, de poucas coisas, mas de uma eu lembro, eu tentando ler, e meu pai falava assim, você não está entendendo que está escrito isso? E eu não estava entendendo, eu não sabia ler, mas era tão óbvio para ele, que ele falava assim, você não sabe que está escrito isso? Eu não sabia, né? Mas depois fica tão natural, e os dons são assim. Às vezes no começo você fala, cara, é coisa da minha cabeça, estou ficando louco. Não, nada a ver, isso aí não vai fazer sentido não. Mas depois você começa a entender que Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te capacitando,
Deus vai te instruindo, Deus vai te direcionando, Deus vai aumentando a sua capacidade. E aí você começa a ver que aquilo que era, nossa, fica algo natural. Então, para a gente caminhar para o fim, enquanto a equipe de louvor ministra, eu quero chamar vocês a fecharem os olhos nesse momento, antes da gente orar por vocês. E pensem primeiro, há quanto tempo você não se preocupa ou não se importa sobre esse tema? Seja ler, seja aprender, seja buscar. Talvez esse tema não estava nem no seu radar. Talvez não estava nem no seu radar esse tema. Você nem se preocupou sobre isso, você nem se preocupou com isso, pastor, eu nem lembro de orar sobre isso, pois talvez hoje o Espírito Santo, ele quer te ensinar algo a respeito disso. Fala, ei, você deve buscar. Não apenas buscar os dons, mas buscar os melhores. Você precisa entender que você é um membro do corpo de Cristo, e você tem muita utilidade para o corpo, você tem muita função, você tem muito a abençoar a edificação e a construção do corpo. Talvez você se converteu nessa época onde as pessoas eram reprimidas por se relacionarem com o Espírito Santo, e talvez esta noite o Espírito Santo, ele quer mostrar para você que não precisa ser assim. Você não precisa se sentir culpado, você não precisa se sentir ali amedrontado, não, mas que você tenha liberdade em buscar, liberdade em fluir, que você está em um ambiente seguro, em uma comunidade madura, onde você vai ter espaço para crescer, onde você vai ter espaço para errar com segurança, com responsabilidade. Se você entende a importância de você exercer a intimidade com o Espírito Santo acerca desse tema, você entende que você pode crescer muito, e talvez áreas da sua vida você identificou que você estava tentando forçar com a faquinha lá, sendo que tem vários dons que vão te abençoar para que você seja eficaz na ação, e você quer buscar isso em Deus. Não só os dons, mas os melhores. Quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. O pastor Luiz vai orar e abençoar vocês nesse momento.